pessoal, hoje terça-feira, dia 20 de setembro, o Ibovespa fechou mais um pregão de valorização no nosso mercado. A alta hoje foi de 0,67. Bolsas americanas fecharam aí também no campo positivo, bem próximo da estabilidade, e moeda americana fechou aí com desvalorização no nosso mercado. Pessoal, e o fluxo? O fluxo por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha fechou aí vendedor tanto para o nosso mercado à vista, mercado futuro do Ibovespa e também para o dólar. E hoje, pessoal, foi um pregão bem travado por parte deles. Por que a gente comenta isso? Vamos demonstrar aqui para vocês uma coisa. Primeira coisa que a gente vai verificar aqui vai ser a movimentação deles no nosso Ibovespa Futuro. Olha aqui, pessoal, essa primeira hora do nosso Ibovespa Futuro em relação ao fechamento do pregão de ontem, a gente teve uma valorização aqui de pouco mais de 350 pontos. Para ser mais preciso, 365 pontos. O que aconteceu nessa primeira hora do pregão de hoje? Em base de fechamento, a gente marcou a nossa máxima. Observe, a gente não teve patamar acima de 58.245. E como é que estava o fluxo? Vendedor. Vendedor e até crescente durante boa parte do pregão de hoje. Então essa máxima foi também a máxima do pregão de hoje. E a amplitude também foi pequena. Por quê? Depois que a gente fez essa máxima, ó, 58.245, em base horária, se a gente contar aqui o nosso fechamento em 58.040, a gente teve praticamente 200 pontos de variação entre fechamentos aqui em base horária. Um pregão realmente que foi segurado aí por parte do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. A gente realmente fechou em alta, inclusive uma alta em relação ao fechamento do pregão de ontem. Só que a gente percebeu claramente que esse fluxo estrangeiro ajudou aí a dar uma travada na evolução positiva dos preços em relação ao nosso Ibovespa Futuro. E se vocês observarem também no nosso mercado à vista, dá uma olhada, pessoal. Essa evolução aqui do nosso mercado à vista também crescente e vendedora durante praticamente todo o pregão de hoje. Quando a gente fez o nosso giro por volta de 1h30, eles estavam vendedores no nosso mercado à vista em 45 milhões de reais. Chegaram a atingir um pico em 75 antes do leilão de fechamento. É aquele negócio que a gente está comentando com vocês. No leilão de fechamento, fizeram uma recompra aqui de praticamente 45 milhões de reais. Fecharam ainda negativos em 28 milhões de reais no nosso mercado. Então, quer dizer, essa ponta vendedora de pressão no nosso mercado à vista e também essa ponta vendedora de pressão no nosso mercado futuro ajudou a deixar o nosso índice hoje mais travado, principalmente em relação a essa abertura positiva que depois não conseguiu ter evolução durante o resto do pregão. A gente simplesmente marcou essa máxima e depois foi corrigindo até o final do pregão de hoje. No dólar, pessoal, eles fizeram uma ponta vendedora durante todo o pregão de hoje. Inclusive nas 3 primeiras horas, a gente chegou a ter uma correção aqui de quase 30 pontos em relação ao fechamento do pregão de ontem. A gente até ameaçou aqui um repique entre meio-dia e 1h da tarde. A gente chegou aqui a marcar 3276,5, só que esse patamar ele foi mantido até praticamente aí voltar a perder força mais na parte final do pregão. A gente teve aí uma posição até 3265, a gente recuperou um pouco até 3270 e a gente fechou aí a 3267 o nosso pregão de hoje. No caso aqui do dólar futuro, eles tiveram aqui um ponto de projeção em relação ao preço médio, deu um pouco mais de 270 mil reais. E no caso do Ibovespa Futuro, eles tiveram aqui cerca de 130 pontos em relação ao preço médio, o que deu aí um pouco mais de 70 mil reais no nosso mercado. O que a gente percebeu hoje, pessoal, a gente vai comentar com vocês, inclusive, na variação do nosso gráfico diário dos nossos contratos. Lembra que ontem a gente comentou com vocês que eles ajudaram a segurar o nosso mercado? Essa ponta compradora, inclusive que a gente percebeu aqui no índice futuro, né, cerca de 200 milhões de reais, a gente ajudou a fazer o quê? Dar uma parada na queda dos preços por nosso índice futuro. Só que hoje não, a gente continuou essa movimentação de alta para o nosso índice futuro, só que hoje não foi ajudado pelo fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Vamos ficar bem atento em relação ao fluxo por parte deles no pregão de amanhã. No dólar, pessoal, eles tiveram hoje um dia de vendas mais intensas, chegaram a vender aqui cerca de 14 milhões de reais, e a gente começa a perceber que toda aquela alta que a gente teve em 2 pregões, entre o dia 12 e o dia 14, a gente já devolveu aqui praticamente nesses 4 pregões seguintes. A gente saiu de 3.263 e a gente já está aí em base de fechamento 3.267. E outra coisa interessante, pessoal, é o seguinte: olha o início do contrato, quando a gente começou a ter liquidez por parte das corretoras estrangeiras, lá no dia 28, né, no dia 29 do mês de agosto. A gente está no mesmo patamar, praticamente. 3.264 contra 3.267. E a variação desse contrato a gente atingiu como um pico na ponta compradora, no caso aqui de valorização, em 3.362, praticamente 100 pontos para cima. E como ponta de
desvalorização, a gente teve praticamente aqui 50 pontos para baixo. Então a gente variou 10 centavos para cima, quase 5 centavos aqui para baixo, e nesse momento a gente está praticamente no mesmo patamar de abertura desse contrato do dólar futuro, que vai se encerrar agora no final do mês. Voltando lá e comentando com você sobre os nossos ativos, a gente comentou aí no nosso giro que eles estavam atuando como carro-chefe de compras nas ações de fibra. Inclusive eles estavam com um patamar de 17 milhões de reais. Eles até incrementaram mais 11 milhões de reais no nosso mercado, só que fibra que estava caindo 2,80 no nosso giro, terminou o pregão de hoje com 4% de desvalorização. Lembra que a gente comenta que eles perdem dinheiro? Só que o que é a expertise desse fluxo? Os ativos que eles compraram, eles perderam dinheiro. 0,17 de variação média negativa. Só que os ativos que eles venderam, eles ganharam dinheiro. Inclusive, como carro-chefe de vendas hoje, eles estavam atuando nas ações de quê? Nas ações preferenciais de Petrobras. Continuaram nessa ponta vendedora, passaram de 20 para 36, e o ativo que estava subindo cerca de 3,8% no nosso giro, terminou aí com uma valorização de 3,5% no nosso mercado. E no caso de Petrobras, pessoal, dá uma olhada. Eles venderam aqui no mercado à vista e fizeram o quê? Compraram no mercado de opções. Lembra que a gente comenta com vocês? Quando são pontas contrárias, qual que é a função dessa operação? Proteção de carteira, né, contra a variação dos preços, e remuneração. Então eles fizeram isso hoje com os ativos de Petrobras. Bom, no mercado então à vista, eles tiveram como projeção aqui cerca de 500 mil reais de lucro em relação a essas movimentações. Outra coisa interessante que a gente gostaria de comentar, pessoal, lembra que a gente sempre está comentando com vocês a relação deles de Gerdau e de Goal, né? Que seria aí a depreciação de Gerdau e a valorização de Goal. Hoje aconteceu exatamente o contrário. Eles compraram 9 milhões de Gerdau e venderam praticamente 9 milhões de Goal. Goal caiu quase 5% no nosso mercado e Gerdau também caiu, mas caiu bem menos, 1,66. Isso a gente percebe claramente uma operação aí de long and short deles por parte das empresas. Bom, em relação ao mercado de opções, projeção de lucro para as opções de Petrobras, mas projeção de prejuízo aí para as opções de Vale. Em relação ao nosso giro, eles incrementaram compras para a Petrobras e no caso aqui de Vale, eles inverteram a ponta vendedora que a gente estava no giro para uma ponta compradora no final do pregão de hoje. Inclusive, a reação no papel, a gente viu que o papel estava com uma desvalorização e o papel reverteu aí até o final do pregão de hoje. Bom, vamos dar uma olhadinha lá no nosso quadro. Pessoal, hoje no caso de Petrobras, eles tiveram aqui hoje um dia perfeito. Por quê? Ponta compradora de Petrobras, eles tiveram uma variação média positiva de 9,42. E ponta vendedora de Petrobras, eles tiveram uma desvalorização média de 1,78. Então eles conseguiram lucrar aí nas duas pontas. No caso de Vale, não. As opções que eles compraram de Vale, eles tiveram uma desvalorização de 10%. E as opções que eles venderam, eles chegaram a ter valorização de 3,76, mas não foi suficiente para poder aí abafar essa projeção de prejuízo que eles tiveram para as opções que eles compraram. Ok? Pessoal, vamos ficar atento em relação ao fluxo. O pregão de amanhã a gente vai conseguir ter uma ideia. A gente também está sempre retomando com vocês aí o nosso giro por volta de 1h da tarde, que vocês conseguem ver qual que é a pressão de preços dominante aí no nosso mercado. Peço a vocês que estão acompanhando o nosso canal, dê um joinha no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Hoje a gente bateu uma marca bem importante pra gente, pessoal. A gente chegou ao patamar de 500 inscritos no nosso canal. É muito gratificante. A gente sempre gosta de passar para vocês que estão acompanhando o nosso canal qual realmente é a pressão de preços que esses grandes players internacionais fazem nos nossos ativos. Hoje é uma marca para o nosso canal e é um fruto dessa parceria que a gente está tendo aqui do lado de cá e também de vocês aí que estão curtindo o trabalho que é realizado no nosso canal, justamente para tentar identificar qual que é a pressão de preços dos grandes players que atuam no nosso mercado. Um grande abraço a todos. Amanhã a gente faz o nosso boletim e consegue ver qual que é a pressão dominante de fluxo por parte do estrangeiro. Tchau, pessoal!